Peguei minha esposa me traindo e descobri que ela planejava fugir com o amante. Mas sabotei tudo. Nunca fui um homem paranoico. Sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relacionamento. Durante anos, Kate e eu vivemos uma vida que, aos olhos de fora, parecia perfeita. Ela era inteligente, articulada, bonita, o tipo de mulher que chamava atenção quando entrava em qualquer lugar, e eu me sentia privilegiado por tê-la ao meu lado. Trabalhávamos duro, construímos uma boa vida juntos. Eu via nela minha parceira de vida, minha cúmplice. Mas tudo isso desmoronou silenciosamente, sem que eu percebesse, até que fosse tarde demais. Comecei a notar pequenas coisas. Coisas que talvez parecessem irrelevantes, banais até. Ela passou a levar o celular consigo para todos os cantos da casa, até para o banheiro. Desativou as notificações da tela de bloqueio, algo que nunca tinha feito antes. Os sorrisos enquanto digitava, os risos abafados, inicialmente, atribuía a troca de mensagens com alguma amiga. Não sou o tipo ciumento. Nunca fui. Mas, conforme os dias passavam, a sensação de que algo estava errado crescia como uma névoa espessa dentro de mim. Houve uma noite em especial que ficou marcada. Eu acordei por volta das 3 da manhã, com sede. Ao passar pelo escritório, percebi uma fresta de luz saindo por baixo da porta. Achei estranho. Ao abrir lentamente, vi Kate diante do notebook, com fones nos ouvidos e um sorriso que me causou calafrios. Quando me viu, levou um susto, fechou o laptop bruscamente e disse algo sobre um documentário que não conseguia parar de assistir. Sorri, disse boa noite e voltei para a cama. Mas o sono já havia ido embora. Fiquei ali, encarando o teto, com o estômago embrulhado e o coração acelerado. No dia seguinte, decidi que não podia continuar vivendo com dúvidas. Se eu estivesse errado, pediria desculpas a ela. Mas se estivesse certo, bom, eu precisava saber com quem estava dormindo todas as noites. Instalei discretamente câmeras em pontos estratégicos da casa, na sala, no escritório, até no nosso quarto. Também escondi pequenos dispositivos de escuta. Foi uma decisão difícil. Me sentia sujo por invadir a privacidade da mulher com quem dividia a vida. Mas a dúvida era um veneno, e eu precisava da verdade, doa a quem doer. Durante os primeiros dias, nada demais apareceu. Rotina normal, conversas inofensivas. Comecei a pensar que talvez tivesse exagerado. Que estivesse projetando minhas próprias inseguranças em alguém inocente. Mas então, na sexta-feira à noite, enquanto eu trabalhava até mais tarde, ela recebeu uma visita. Era um homem. Alto, de sorriso fácil, confiante. Entrou como se fosse íntimo da casa, cumprimentou Kate com um beijo nos lábios, e os dois seguiram direto para o sofá. O nome dele era Gary, descobri nos áudios captados. Conversaram como amantes antigos. Riram, se tocaram, e depois, bem, você pode imaginar o resto. Ver aquilo foi como levar uma facada no peito. A dor era física. Uma parte de mim queria confrontá-los ali mesmo, acabar com tudo na hora. Mas a outra parte, a mais sombria, talvez, queria mais. Queria justiça. Queria que sentissem na pele o que era ser traído, enganado, humilhado. Ao longo das semanas seguintes, eles continuaram se encontrando. Comportavam-se como adolescentes apaixonados, como se o mundo todo fosse deles. Em uma dessas conversas, ouvi o plano que mudaria tudo. Kate e Gary estavam organizando uma viagem romântica para as Ilhas Maldivas. O detalhe mais sórdido seria justamente na mesma semana em que eu estaria fora, em uma viagem de negócios. Ou seja, ela não apenas me traía. Ela planejava se ausentar por dias inteiros ao lado do amante, enquanto eu estaria trabalhando e sustentando aquela farsa. Aquilo foi o estupim. Passei noites em claro revendo os vídeos, ouvindo as conversas, traçando cenários. Era um processo doloroso, mas também necessário. A cada risada entre os dois, a cada toque roubado, a cada mentira dita olhando nos meus olhos, algo dentro de mim se apagava. O amor deu lugar ao desprezo. A confiança foi substituída por uma frieza calculista. Eu precisava fazer algo.
Não apenas por mim, mas por todas as vezes que fui feito de idiota dentro da minha própria casa. Não queria violência. Não sou esse tipo de homem. Mas queria justiça. Queria algo que deixasse cicatrizes, algo que eles não pudessem simplesmente apagar. Comecei a pensar em formas de puni-los. Algo que fosse tão inesperado quanto a traição que sofri. E então, a ideia surgiu como um sussurro. E se eu os fizesse pagar de uma maneira que envolvesse as próprias escolhas deles? Se a viagem às Maldivas era o ápice do romance proibido, por que não transformar aquilo no início do fim? Eu sabia que Gyauri era conhecido por seus negócios alternativos, alguns deles de moral duvidosa. Isso tornaria mais fácil incriminá-lo. Com o tempo que tinha, comecei a traçar o plano com calma. Pesquisei sobre alfândega, leis internacionais, protocolos de segurança em aeroportos. Era um mundo novo para mim, mas a motivação me mantinha focado. Comprei pequenas quantidades de drogas em locais onde o rastreamento seria quase impossível. Guardei em cápsulas herméticas e aprendi a escondê-las de maneira profissional. Tudo precisava ser feito com perfeição. Não podia haver erros. Enquanto isso, fingia normalidade. Sorria, jantava com ela, fazia planos. Por dentro, no entanto, era apenas uma casca, fria, silenciosa, paciente. Eu sabia que a hora certa chegaria. E quando ela chegasse, queria estar pronto. A noite anterior à viagem foi um teste de resistência. Ela me beijou antes de dormir, desejou boa sorte na viagem de negócios e disse que me amava. Olhei nos olhos dela, e pela primeira vez, senti nada. Nem raiva. Nem dor. Apenas um vazio gélido. Naquela madrugada, quando ela adormeceu, finalizei os preparativos. As malas já estavam feitas, e eu tive tempo suficiente para agir. Coloquei as cápsulas nos fundos falsos que criei em ambas as bagagens, a dela e a de Gyauri. Tudo estava no lugar. Faltava apenas um passo. Na manhã seguinte, ela partiu sorrindo, acreditando que viveria dias de prazer ao lado do amante. Enquanto isso, eu pegava o telefone e fazia a denúncia anônima. Informei o número do voo, os nomes, o conteúdo suspeito. Desliguei e sentei em silêncio. Não senti culpa. Não senti prazer. Apenas a certeza de que, finalmente, tinha assumido o controle da minha vida. A partir dali, o destino deles não estava mais nas mãos do acaso. Estava nas minhas. O silêncio do apartamento naquela manhã foi ensurdecedor. Não havia risos forjados de Kate, nem o som dos saltos dela cruzando o corredor. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia em paz. Eu sentei na poltrona da sala com uma xícara de café nas mãos, encarando o vazio. Era estranho como o peso que carreguei por semanas parecia ter sido transferido para aquele avião que levava os dois diretamente para o próprio abismo. Parte de mim ainda esperava sentir culpa ou remorso. Mas não. O que senti foi uma tranquilidade sombria, como se eu tivesse me libertado da prisão emocional onde Kate me jogou com sua traição. Sabia que o plano ainda não estava completo. A denúncia fora feita, mas a ação da polícia dependia de muitos fatores. Tudo tinha que acontecer conforme o esperado. Eu conhecia o voo, o horário exato, o terminal de embarque. Era uma jogada de xadrez onde cada peça já havia sido posicionada, e agora restava apenas observar o checkmate acontecer. Eu me preparei como se fosse um dia normal. Tomei banho, vesti uma camisa social, ajeitei os papéis de um contrato fictício que usei como desculpa para minha viagem de negócios. Em teoria, estaria em uma reunião importante em outra cidade. Na prática, estava monitorando tudo à distância. Havia contratado um investigador particular alguns dias antes. Disse a ele que desconfiava que minha esposa estivesse levando algo ilegal para fora do país, mas não queria envolvê-lo demais. Pedi apenas que estivesse no aeroporto, discretamente, observando. Ele concordou, e eu o paguei em dinheiro vivo, garantindo que nada voltasse até mim. Às 11h47 da manhã, recebi a primeira mensagem. Estão no Terminal 2. Embarque previsto para 12h15. Tudo aparentemente normal. Respirei fundo.
O coração batia forte. Era como assistir a um filme onde eu era ao mesmo tempo o roteirista e o espectador. Às 12h09, outra mensagem: Polícia Federal se aproximando do portão de embarque. Movimentação estranha. Fiquei de pé. Andei pela sala, mãos nos bolsos, tentando conter a ansiedade. Aquilo era maior do que eu. Era mais do que vingança. Era justiça, ou algo próximo disso. Às 12h24, uma ligação. O investigador, com a voz abafada, disse: A abordagem aconteceu. Estão revistando as malas agora. O tempo pareceu parar. Eu mal conseguia respirar. Cada segundo parecia durar uma eternidade. E então, veio a última mensagem. Encontraram. Foram algemados na frente de todos. Ela está chorando. Ele tentou resistir. Vão levá-los para interrogatório. Sentei de volta na poltrona. Meu corpo tremia levemente. Não era adrenalina. Era uma libertação. Pela primeira vez, senti que tinha me defendido. Que havia dado uma resposta à traição que me corroía por dentro. E o melhor de tudo, eu não precisei levantar a voz, não precisei discutir, nem mesmo encostar um dedo neles. Eles caíram pelo próprio desejo, pela própria ganância, pelo próprio descuido. As notícias começaram a circular nos sites locais algumas horas depois. Casal é preso em aeroporto por tráfico de drogas às vésperas de viagem internacional. Não citaram nomes, mas eu sabia exatamente quem eram os envolvidos. Usei um perfil falso para acompanhar os comentários. As pessoas especulavam, falavam de tráfico, de romance ilícito, de vingança. Mal sabiam o quanto aquela manchete carregava de verdade para mim. Nos dias que se seguiram, tudo aconteceu muito rápido. As autoridades identificaram as substâncias nas bagagens como drogas sintéticas em quantidades que ultrapassavam o uso pessoal. Isso agravou a situação. Guelry tinha antecedentes por pequenos delitos, o que jogou ainda mais contra ele. As defesas alegaram que alguém poderia ter plantado o material, o que, ironicamente, era verdade. Mas sem provas concretas de que eles foram vítimas de armação, o tribunal os tratou como culpados. Guelry tentou alegar que não sabia de nada, que era tudo da Kate. Ela, por sua vez, entrou em pânico, afirmando que jamais faria aquilo, que devia ter sido enganada. Era patético vê-los tentando se salvar jogando a culpa um no outro. Dois amantes unidos pela traição, agora separados pelo desespero. Foi como ver o castelo de cartas desmoronar com um simples sopro. O julgamento levou alguns meses, e eu acompanhei cada detalhe à distância. Kate foi condenada a 6 anos de prisão por cumplicidade e transporte de entorpecentes. Guelry, por tráfico internacional, pegou 14. Quando ouvi o veredito, senti que minha alma havia sido lavada. Aquela mulher que dormia ao meu lado todas as noites, que dizia me amar enquanto se entregava a outro homem, agora enfrentava as consequências que a própria escolha impôs. Poderia parecer cruel para quem visse de fora. Mas só quem já foi traído de forma tão profunda entende o abismo que se abre dentro da gente. Eu não apenas perdi a mulher que amava, descobri que ela nunca foi real. A Kate que conheci era uma ilusão. A verdadeira era fria, manipuladora, capaz de sorrir enquanto fincava uma faca nas minhas costas. Mesmo assim, com tudo acontecendo conforme o planejado, havia algo dentro de mim que ainda doía. Era como se a vingança tivesse arrancado a raiz do problema, mas deixado cicatrizes profundas. Eu sabia que ainda precisava fechar esse ciclo de forma definitiva. E isso só aconteceria com o próximo passo, o divórcio. Mas isso era assunto para outro capítulo da minha nova vida. Após o julgamento, as coisas aconteceram com uma frieza quase burocrática. A mulher com quem compartilhei quase uma década de vida agora era apenas um nome em um processo judicial. Kate Rodrigues, ré primária, condenada a 6 anos de reclusão. Não havia mais espaço para sentimentalismo. Eu já não via aquela mulher como parte do meu passado, ela era apenas um lembrete de tudo que eu havia ignorado, tudo que não quis enxergar enquanto tentava sustentar uma farsa de felicidade conjugal. O processo de divórcio foi mais simples do que imaginei.
Não havia filhos. Nossos bens estavam, em sua maioria, no meu nome. O apartamento, o carro, até mesmo algumas ações que mantínhamos juntos, estavam legalmente sob minha responsabilidade. Kate estava em prisão preventiva e não pôde comparecer pessoalmente. Tudo foi tratado por meio de advogados. O que um dia foi uma união cheia de promessas agora se resumia a papéis, carimbos e silêncio. Durante as primeiras semanas, senti um vazio diferente. Não era tristeza. Era mais como se eu estivesse reorganizando minha mente. Acordava cedo, tomava café sozinho, andava pela casa em silêncio. Eu observava os espaços onde ela costumava estar, a cadeira preferida na varanda, a escova de dentes rosa que eu joguei fora sem pensar duas vezes, os livros de romances que deixou na estante. Aos poucos, fui me desfazendo de tudo. Doei móveis. Reformei o apartamento. Pintei as paredes. Fiz questão de eliminar qualquer vestígio que me lembrasse de Kate. Era mais do que uma mudança de ambiente. Era um ritual de purificação. Foi nesse processo que tomei a decisão definitiva de mudar de cidade. Nova York sempre foi uma possibilidade distante, algo que considerei em outros momentos da minha carreira, mas que deixei de lado por causa do relacionamento. Agora, sem amarras, resolvi seguir meu instinto. Pedi transferência na empresa, vendi o apartamento, despedi-me dos poucos amigos que ainda restavam e embarquei em um voo só de ida. Quando vi a cidade lá de cima, com suas luzes, seus arranha-céus e seu movimento incessante, senti como se tivesse nascido de novo. Os primeiros meses em Nova York foram intensos. Trabalhei muito. Focava nos projetos, nos clientes, nas metas. Quanto mais me ocupava, menos pensava no passado. Aluguei um loft pequeno no Brooklyn, com janelas grandes e uma vista que me lembrava, todos os dias, de que eu estava em um novo capítulo. O silêncio que antes me assustava agora era confortável. A ausência de Kate era uma presença constante, mas de uma forma que já não doía, apenas me fazia lembrar de quem eu era antes de tudo. Com o tempo, voltei a socializar. Fiz amigos, saí para jantar, aceitei convites para eventos. Não buscava um novo amor. Queria apenas me reconectar comigo mesmo. Foi num desses encontros despretensiosos que conheci Hannah. Ela era diferente. Tinha uma calma que contrastava com o caos da cidade. Conversávamos por horas, sobre tudo e nada. Não havia pressa, não havia joguinhos, nem sombras do passado. Com ela, fui reaprendendo a confiar. A sorrir sem peso. A olhar alguém nos olhos e sentir leveza. Não contei a ela, de imediato, o que havia acontecido. Era uma história sombria demais. Mas quando finalmente falei, ela apenas segurou minha mão e disse que o que importa é quem eu sou agora. Foi a primeira vez, em muito tempo, que senti que alguém me enxergava sem julgamentos. A vida foi tomando forma. Estabilidade emocional, crescimento profissional, uma rotina saudável. Eu corria no Central Park de manhã, preparava meu próprio jantar à noite, lia antes de dormir. Coisas simples que haviam sido sufocadas por anos de tensão, desconfiança e mentiras. Recebi notícias de Kate de vez em quando, por meios indiretos. A sentença dela foi mantida. Não houve apelações bem-sucedidas. Gowrie também não teve sorte, a pena de 14 anos era definitiva. Em uma ocasião, um conhecido em comum me disse que ela havia escrito uma carta para mim da prisão, mas que nunca teve coragem de enviar. Outra vez, uma prima distante dela tentou me abordar pelas redes sociais, pedindo compreensão e empatia. Eu bloqueei sem responder. Algumas feridas não precisam ser reabertas. Principalmente quando já cicatrizaram da forma certa. Entendi, ao longo desse processo, que vingança não traz paz imediata. Ela oferece justiça, mas não substitui o luto por aquilo que perdemos, no meu caso, a ilusão de um casamento, a fé em alguém que pensei amar. No entanto, aprendi também que não somos definidos pelas traições que sofremos, mas sim por como escolhemos nos levantar depois. E eu me levantei. Quando assinei o último documento do divórcio, meses antes de mudar de cidade, senti como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Não era apenas o fim de um casamento.
Era o fim de um ciclo de cegueira, de autopunição, de submissão emocional. Eu tinha voltado a ser o dono da minha própria história. E assim, com passos firmes e olhar voltado para frente, segui em frente. Nunca mais olhei para trás. Recomeçar não é apenas mudar de endereço. Não é só empacotar objetos, cancelar contas e assinar novos contratos. Recomeçar de verdade é muito mais profundo, é esvaziar a mente, reorganizar as emoções e reaprender a confiar no mundo, em si mesmo, e eventualmente, em outras pessoas. Quando me mudei para Nova York, sabia que deixava para trás não apenas uma cidade, mas toda uma vida construída com base em mentiras e aparências. Eu não queria carregar sequer um grão de poeira do passado comigo. Os primeiros dias foram silenciosos. Muito silenciosos. Minha nova casa tinha paredes brancas e janelas grandes que deixavam entrar luz demais, como se quisessem me lembrar a todo instante de que ali não havia espaço para escuridão. Era estranho andar por um lugar onde ninguém sabia meu nome, onde minha história era um enigma. Mas, com o tempo, percebi o valor disso. Ser um desconhecido me dava liberdade. Eu podia ser quem quisesse. E escolhi ser alguém livre. Comecei a preencher a casa com coisas que tinham a ver comigo, não com o que nós gostávamos. Pendurei quadros que ela teria considerado cafonas, comprei uma poltrona laranja vibrante que destoava de tudo, mas que eu achava confortável. Cozinhei pratos que ela dizia detestar, apenas para provar que meu gosto ainda existia. Eu precisava me lembrar de quem eu era antes de me perder tentando agradar alguém que jamais mereceu tanto esforço. No trabalho, mergulhei de cabeça. A rotina em Nova York era intensa, mas de certa forma terapêutica. Estar ocupado me mantinha longe de memórias desnecessárias. E mesmo nos momentos de folga, eu fazia questão de preencher o tempo com coisas novas, aulas de culinária, passeios em museus, corridas ao ar livre. Recomeçar exigia movimento. Parar era correr o risco de ser engolido pelo passado. E então, como a vida sempre faz questão de nos surpreender quando menos esperamos, conheci Hannah. Não foi nada cinematográfico. Sem trombadas em livrarias, nem encontros acidentais em cafés. Foi simples. Um colega do trabalho me convidou para um jantar entre amigos e lá ela estava, sorridente, discreta, com um olhar curioso que me atravessou. Conversamos pouco naquela noite, mas o suficiente para que eu sentisse vontade de vê-la novamente. Fomos nos encontrando com naturalidade, como se o universo, por um instante, tivesse conspirado a meu favor. Com ela, tudo era leve. Não havia cobranças, pressões, desconfianças. Conversávamos sobre livros, filmes antigos, viagens que gostaríamos de fazer. E mais importante, ela me ouvia. Com atenção genuína. Algo que, percebi, eu havia sentido falta por muito tempo. Demorei a contar sobre Kate. Não por vergonha, mas porque ainda estava digerindo tudo. Não queria que Hannah visse em mim um homem amargurado, alguém definido pelo que sofreu. Queria que ela visse quem eu me tornará. Mas chegou o momento em que senti que ela merecia saber. E ao ouvir toda a história, desde a descoberta da traição até a prisão, ela apenas pegou minha mão e disse: "Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolheu fazer depois." Essas palavras ecoaram em mim por dias. Porque era verdade. Eu não era vítima indefesa. Também não era um justiceiro cruel. Eu era alguém que foi traído, e dentro de suas limitações, reagiu. E depois, reconstruiu-se. Peça por peça. Com o tempo, nosso relacionamento amadureceu. Hannah era calma, gentil, sensata. Não tentava preencher os espaços deixados por Kate, ela criava novos, do zero. Compartilhávamos pequenos rituais, cafés juntos aos domingos, filmes antigos nas noites de sexta, caminhadas no Brooklyn Bridge Park. Pela primeira vez, depois de tanto caos, a rotina se tornou um lugar seguro. Ainda assim, de vez em quando, o passado batia à porta. Bastava uma música, um perfume no metrô, ou até um restaurante que me lembrasse de algum momento antigo. Nessas horas, eu permitia sentir. Não reprimia a dor. Apenas a aceitava como parte da minha história.
Porque ignorar seria dar poder a ela. E eu já não era escravo do que vivi. Eu sabia que Kate continuava presa. Acompanhei, discretamente, sua situação. Estava em um presídio de segurança média, sem incidentes graves. Recebia visitas esporádicas da família e mantinha comportamento exemplar. Não era difícil imaginar que, em algum momento, ela tentaria se redimir. Tentar contato. Dizer que tudo foi um mal-entendido. Mas eu já estava além disso. Eu havia entendido que perdão não é reconciliação. Perdoar, para mim, era reconhecer a dor, dar um nome a ela, e deixá-la partir. E eu havia feito isso. Sem precisar ouvir desculpas, sem precisar vê-la de novo. Ela era, agora, uma lembrança distante de um homem que eu não era mais. Anos se passaram. A cidade se tornou minha casa. Hannah, minha parceira. E eu, enfim, um homem em paz. Com as escolhas que fez. Com as consequências que enfrentou. E principalmente, com o caminho que decidiu trilhar. Mas é claro que, como em toda boa história, o passado ainda guardava um último ato. A mensagem chegou numa tarde comum, daquelas em que a vida parecia seguir no piloto automático. Eu voltava do trabalho, o metrô lotado, fones de ouvido tocando uma playlist qualquer, quando vi a notificação surgir no celular, uma solicitação de mensagem no meu perfil antigo de rede social, aquele que quase nunca usava, mas ainda mantinha ativo por algum motivo que nunca soube explicar. O nome me fez congelar por um segundo. Kate Rodrigues. Abri a mensagem. Era curta. Formal, quase impessoal. Dizia apenas que estava em liberdade condicional, que havia cumprido parte da pena, e que gostaria de conversar. Preciso te dizer coisas que guardei por anos. Prometo que não vai tomar muito do seu tempo. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem encara um espelho que há muito evitava. Eu sabia que, um dia, isso poderia acontecer. Sempre soube que ela tentaria me procurar. Mas agora que o momento havia chegado, percebi que não sentia raiva. Não sentia medo. Sentia apenas curiosidade. Não respondi de imediato. Esperei alguns dias. Conversei com Hannah, porque ela tinha o direito de saber. Ela ouviu tudo com calma, como sempre fazia, e me disse que confiava em mim. Você não precisa de permissão, precisa de clareza, ela disse. E era verdade. Então, aceitei. Respondi com objetividade, podemos tomar um café. Quinta, 10 horas, no lugar X. Um café público, em um bairro neutro, sem vínculos com o passado. Na manhã marcada, cheguei alguns minutos antes. Pedi um expresso e sentei perto da janela. Não sabia exatamente o que esperar. Será que ela mudará? Será que se arrependera de verdade? Ou seria mais uma encenação, como tantas outras? Quando ela entrou, reconheci de imediato, embora o tempo tivesse deixado suas marcas. Kate estava visivelmente mais magra, cabelos mais curtos, e com uma expressão que alternava entre cansaço e ansiedade. Vestia roupas simples, sem maquiagem, mas havia algo no seu olhar, algo que, por anos, eu tentei decifrar. Dor? Culpa? Farsa? Sentou-se à minha frente sem me tocar. Apenas murmurou um obrigada por vir. Houve um silêncio incômodo, mas eu não senti vontade de preenchê-lo. Ela começou a falar. Disse que passou os anos tentando entender como chegou àquele ponto. Que perdeu tudo, liberdade, reputação, amigos, família. Que pensou em mim todos os dias. Que não sabia das drogas, e que até hoje não fazia ideia de como elas foram parar ali. Que amava Gauri no início, mas se arrependeu. Que ele a abandonou assim que a situação apertou. Que o julgamento foi cruel, mas merecido. Que aprendeu. Que mudou. Eu sei que você não tem motivos para me ouvir, mas eu precisava tentar, ela disse com a voz embargada. Você não merece o que eu te fiz. Eu fui fraca. Fui egoísta. E você foi forte. Mesmo depois de tudo, você foi o único que nunca gritou comigo. Nunca me expôs.
Só desapareceu. Fiquei em silêncio. Não por falta do que dizer, mas porque não havia mais nada que precisasse ser dito. Eu não a odiava. Não mais. Mas também não sentia amor, pena ou vontade de perdoar. O tempo havia apagado qualquer vínculo afetivo que ainda pudesse existir. O que restava entre nós era apenas um rastro distante de uma história que não me pertencia mais. Respirei fundo e falei. Eu ouvi tudo o que você disse. E espero que esteja sendo sincera. Mas a verdade é que eu não sinto mais nada. Nem raiva, nem mágoa. Você não é mais parte da minha vida. E não quero que volte a ser. Eu superei. Reconstruí. Aprendi. E você vai ter que seguir o seu caminho, longe de mim. Ela assentiu com um olhar triste, mas não surpresa. Como se já esperasse por isso. Levantou-se lentamente, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior, e saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali por alguns minutos, observando o movimento da rua pela janela. Vi crianças passando com mochilas, casais rindo, pessoas apressadas indo para o trabalho. A vida seguia. E eu estava ali, inteiro. Livre. Dono da minha história. Quando cheguei em casa, Hannah estava lendo no sofá. Ela me olhou com aquele sorriso tranquilo e perguntou se eu queria chá. Eu disse que sim. Sentei ao lado dela, e naquele instante, percebi que o ciclo havia finalmente se fechado. Kate era o passado. Hannah era o presente. E eu era, enfim, um homem em paz.